Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 18/12/2022. Lembrando que nessa partida, às 17 horas, que abre a rodada entre Boston Celtics e Orlando Magic, a gente mandou o palpite exclusivo lá para o nosso grupo VIP. Então, se você quer ter palpites e análises exclusivas de algum jogo em específico, chamem a gente lá no WhatsApp, porque pelo menor preço do mercado vocês vão garantir, inclusive, essa mega promoção em dezembro. Por apenas R$ 30 no primeiro mês, vocês não só vão recuperar esse dinheiro com as tips que a gente indica para vocês, como vocês vão adquirir conhecimento e ter acesso ao grupo VIP focado em NBA mais completo de todos. Antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, meta de 150 likes pro vídeo de hoje, é só clicar no botão de joinha, vai ajudar muito a gente, e comenta aqui se vocês conseguiram ser lucrativos com as nossas dicas de ontem, ou se vocês acabaram se dando mal, porque vocês acreditam que tiveram um desempenho ruim e coisas do tipo. Bora conversar para poder desenvolver, aprender, tanto a gente aprender com vocês, quanto vocês aprenderem com a gente também. Fechado? Como eu disse, Boston e Orlando Magic foi uma partida que a gente deixou exclusiva para a galera do grupo VIP, então vamos fazer aqui a nossa análise do jogo entre Indiana Pacers e New York Knicks. A gente tem aqui bons números para poder justificar uma entrada em over, mas ainda assim a gente sabe que não será fácil. Vai ser aquelas partidas que é muito interessante que a gente trabalhe no ao vivo, porque certamente a gente vai encontrar boas possibilidades e, mais do que isso, o momento certo de fazer um cash out. Mas para essa partida, a gente decidiu trazer aqui para vocês um acima de 220,5 pontos. É o nosso palpite para essa partida, lembrando que as chips a partir de 1,50 mais ou menos a gente sempre traz para vocês, e entradas com odds mais altas sempre no VIP, beleza? Mas por que a gente acha que faz sentido esse acima de 220,5 pontos? Bom, vamos deixar aqui a amostra para vocês os jogos recentes do Indiana Pacers, porque muito dos resultados mais recentes deles justificam essa entrada. O Indiana é o quinto time mais rápido de toda a NBA, e como eles são mandantes, eles podem ditar o ritmo do jogo. Com times rápidos, temos mais arremessos por minuto, o que é ótimo para trabalhar com over em pontos, porque mesmo que a eficiência dos times não esteja em dia, às vezes eles conseguem pontuar bem pelo excesso de número de arremessos. Indiana é o quinto time com mais bolas de 3 por jogo na liga e o quarto que mais tenta esse tipo de arremesso. Isso é ótimo, já que o New York Knicks é o quinto time que mais sofre bolas de 3 por jogo na liga, principalmente jogando fora de casa. New York e Indiana são dois dos 10 times com pior aproveitamento em rebotes defensivos da NBA, o que significa que seus adversários podem pegar rebotes ofensivos e conseguir pontos de segunda chance, corrigindo alguns arremessos errados, ou seja, toda descida eles têm grandes chances de pontuarem. 8 dos últimos 10 jogos do Indiana Pacers passaram dessas linhas e 4 dos últimos 5 jogos do New York Knicks ultrapassaram também. O New York Knicks teve uma melhora defensiva recente e, de fato, eles melhoraram bastante a defesa de perímetro deles acima de tudo. Mas, sinceramente, eles enfrentaram 2 vezes o Chicago Bulls, o Sacramento Kings, mas sem o De'Aaron Fox, enfrentaram o Charlotte Hornets também. Dessas 4 equipes, 3 têm um péssimo aproveitamento em bolas de 3, ou minimamente não é o grande forte deles, digamos assim. Se a gente for olhar aqui, primeiramente, a gente tem o Charlotte Hornets como um dos times que menos pontuam em toda a NBA. Quando a gente fala de bolas triplas, também a gente pode observar, né, que os Hornets e os Bulls são um dos 6 piores times, 2 dos 5 piores times, ali, né, em bolas de 3 por jogo na NBA. Então, significa que o New York Knicks, apesar de ter tido uma melhora que chama atenção ali na sua defesa de perímetro, foi uma melhora que pode muito bem ser enganosa, porque de fato eles enfrentaram adversários que não são tão bons nessa execução de arremessos, diferente, como eu disse para vocês, do Indiana Pacers, que é top 10 ali em bolas de 3 por jogo, top 10 em bolas tentadas também, top 5 na verdade nesses dois quesitos. Então acho que eles podem ferir um pouquinho mais o New York Knicks, que recentemente também vem atacando bem. Mais do que isso, eles conseguem ali ser bem produtivos quando Jalen Brunson e Julius Randle estão em quadra. E lembrando, como eu disse para vocês, o Indiana Pacers não tem nenhuma defesa excelente, mais do que isso, os dois times vêm praticamente completos com aquilo que eles têm de melhor. Partindo aqui para Detroit Pistons e Brooklyn Nets, a gente tem o Nets como favorito, apesar de estarem jogando fora de casa. Mas uma coisa que justifica muito esse favoritismo é a ruindade de seus adversários. Então, eu não gosto de trabalhar tanto dependendo da ruindade dos outros. Eu gosto de estar a favor de um time seguro, e por mais que os Nets tenham tido um crescimento relevante recentemente, eles ainda não são seguros.
Porém, não tem como a gente fazer outra coisa a não ser investir neles. Sem esticar muito o handicap, por mais que a odd não esteja tão interessante, o melhor a gente fazer é investir no Brooklyn Nets e quem sabe ali trabalhar com a linha de pontos deles, quem sabe fazer uma dupla. Então, a nossa indicação vai ser handicap de menos 1.5 do Brooklyn Nets e a gente vai fazer uma dupla aqui com a linha de pontos deles acima de 107,5 pontos, vai estar pagando em torno de uns 50 e a gente já acha interessante. Mas por que a gente acha que isso faz sentido? Detroit é a segunda pior defesa de toda a NBA. Então é importante destacarmos que eles podem ter dificuldades de segurar os Nets no lado ofensivo ou de acompanhar eles também nesse lado ofensivo, porque por mais que a defesa deles esteja em dia, eles também não terão capacidade de pontuar bem, porque de fato o Detroit não tem uma eficiência ofensiva muito boa não. Kyrie e Durant estão com média de perto de 30 pontos nos últimos 5 jogos, então os dois principais jogadores dos Nets vivem em ótimo momento e podem fazer a defesa do Detroit Pistons ter pesadelos hoje. Brooklyn é uma das 12 melhores defesas dos últimos 10 jogos e Detroit uma das 5 piores. Brooklyn tem os melhores jogadores e venceu 9 dos últimos 10 jogos que fizeram, enquanto que o Detroit perdeu 7 dos últimos 10 e em 17 jogos fora de casa na temporada, eles venceram apenas 4. Detroit também é um dos 10 piores ataques da liga, então tenho dúvidas do quão eles podem ser competitivos hoje. Não ficaria surpreso se o Brooklyn Nets abrisse uma margem de diferença maior hoje, apesar de ser um time bem pipoqueiro, mas ainda assim eu acredito que eles possam vencer com tranquilidade, sim. Tem mais chances, né, deles vencerem com tranquilidade do que com dificuldade ou até tomar ali, né, um revés, e acima de tudo eu acho que eles vão pontuar bem porque é um time com muito poder de fogo. Patty Mills, Seth Curry, Joe Harris, o Ben Simmons também, pelo menos ali na armação, é um cara que faz a diferença no lado ofensivo. Kyrie Irving, Kevin Durant, dois dos melhores scorers de toda a NBA, então acho que uma coisa está conectada à outra. Dificilmente eles vão vencer esse jogo aqui pontuando pouco, porque de fato o Detroit é uma peneira defensiva, beleza? Então a gente vai aqui nessa dupla de handicap de menos 1.5 do Brooklyn Nets e aliar aqui com acima de 107,5 pontos deles. Se você quer muito se arriscar aqui nesse over acima de 103,5 pontos, eu até encontro algum sentido nisso, mas sinceramente eu não gosto de trabalhar tanto com equipes lentas para poder trabalhar em um over, e o Brooklyn Nets é um time que precisa estar com a eficiência em dia para pontuar bem, porque de fato eles não são tão rápidos assim. Muito pelo contrário, eles são um dos 10 times mais lentos da NBA, então às vezes pode faltar volume neles, não necessariamente qualidade técnica. Fechado? Então bora aqui para nossa próxima análise, lembrando que Toronto Raptors e Golden State Warriors vai ser exclusivo do nosso grupo VIP, e se você ainda não deixou o like ou se inscreveu no canal, não perca tempo. Sexta de 3 tem análise, palpites a respeito dos jogos da NBA todos os dias para vocês não vão se arrepender. Mesmo que vocês discordem de tudo que a gente está falando, é muito importante ter uma segunda opinião, simplesmente para poder embasar melhor a sua própria. Então, concordando ou discordando, acompanhe aqui o nosso canal, acompanhe outros canais de apostas esportivas focados em NBA também, porque conhecimento nunca é demais, beleza? Lembrando que o nosso grupo VIP é o menor preço do mercado, tá com uma super promoção, então aproveitem, conheçam e chamem lá no WhatsApp, vocês não vão se arrepender. Ontem a gente trabalhou com over, pontos, rebotes mais assistências do Jimmy Butler aqui no YouTube. E foi a nossa entrada com mod de 1,90 ali na Simples que mais deu lucro e elogios da galera. Eles gostaram bastante desse tipo de entrada, e não só por isso, né? Mas a gente vai aproveitar que a galera gostou e vamos tirar do grupo VIP e trazer para vocês uma entrada de pontos, rebotes mais assistências no jogo entre Denver Nuggets e Charlotte Hornets. Então, para essa partida a gente vai, sim, um número que parece bem ousado, mas que o atual 2 vezes MVP fez parecer comum e fácil de se fazer. A gente vai trabalhar com acima de 48,5 pontos, rebotes mais assistências do Nikola Jokic. Então, acima de 48,5 pontos, rebotes mais assistências do Nikola Jokic, essa linha aqui, né? Jogador, pontos, assistências e rebotes. Então ele vai ter que fazer somado pontos, rebotes e assistências mais de 48. Beleza? E por que a gente acha que isso faz sentido? Como eu disse, a galera gostou muito dessa entrada ontem. Foi por pouco, mas bateu. Mas ainda assim a gente tem uma leitura muito semelhante àquela que a gente teve no jogo de ontem. Então sim, ele faz total sentido, principalmente porque o Denver Nuggets joga dentro de casa. Bom, por que a gente acha que o Nikola Jokic deve superar essas linhas? Vamos primeiramente aqui olhar as escalações
porque pelo menos ali na questão da assistência é importante que ele tenha ali seus principais companheiros à disposição. Porter Jr. já está de fora há um bom tempo, o Jamal Murray é importante que ele jogue. Notícia de escalação a gente também passa no vídeo. Bom, por que a gente acredita que o Nikola Jokic deve superar essas linhas? O Jokic é talvez o jogador mais completo da liga hoje para acumular pontos, rebotes e assistências, né? Para acumular estatísticas. Ele é dominante no garrafão, um ótimo passador e um dos principais reboteiros da NBA também. Mas mais do que isso, ele está vivendo, né, um momento mágico nessa última semana, onde ele teve média de 50,3 pontos, rebotes, mais assistências. Lembrando que a gente está contando aqui o mês de dezembro dele, que vem sendo brilhante. Contra os Hornets, ele superou essas linhas nos últimos 2 encontros consecutivos, mas o que mais assusta é que ele teve uma média de 55,5 pontos, rebotes, mais assistências nesses últimos 2 jogos e 52,6 nos últimos 3 confrontos diretos, sendo que a maioria deles foi fora de casa. Charlotte é o primeiro pior ataque em eficiência de toda a NBA, o que significa muitos erros e, consequentemente, muitos rebotes cedidos. Não à toa, o Charlotte é o segundo time que mais cede rebotes em toda a NBA, enquanto que o Denver Nuggets é o primeiro que menos cede. Então, se tem uma coisa que eles sabem fazer como um coletivo, é recuperar posses. Charlotte é top 10 times que mais cedem assistências por jogo, ou seja, mais uma boa notícia. Então até aqui a gente já trouxe ótimos motivos para a gente acreditar que ele vai pontuar bem, que ele vai conseguir boas assistências e conseguir bons rebotes. Mas agora vamos para a parte de pontos, que no geral é o mais importante para a gente poder trabalhar com uma linha tão alta. Que por fim é o fato de que o Charlotte Hornets é a 4ª pior defesa de toda a NBA, então ele pode produzir bem no garrafão, onde eles são mais frágeis, que por sinal também são top 10 times que mais sofrem pontos no paint em toda a NBA. Então tudo que a gente precisa para que o Nikola Jokic hoje faça barba, cabelo e bigode a gente tem. Lembrando que fora de casa o Charlotte Hornets chega a ser o 3º time que mais sofre pontos no paint, o que é um ótimo cenário, já que eles jogam com apenas um jogador big, no caso o Mason Plumlee, que tecnicamente não tem condições de segurar o Jokic. Então, se ele for ofensivo, se ele quiser, se ele tiver a fim de desde o começo ser produtivo, a gente vai conseguir superar essas linhas sim. O que pode acontecer é, às vezes, o time não precisar dele para vencer, e de fato o Denver é um time muito forte, Charlotte é um time muito fraco, mas como o LaMelo joga hoje, acho que o Charlotte pode ser competitivo por mais tempo e exigir que o melhor jogador do Denver seja ativo. Beleza? Bom, pessoal, esses foram nossos palpites para hoje, então a gente vai trabalhar com acima de 48,5 pontos, rebotes e assistências do Nikola Jokic, pelo menos aqui no YouTube, né, porque tem muita coisa extra lá no nosso grupo VIP. A gente vai trabalhar também ali com over 220,5 pontos no jogo entre Indiana Pacers e New York Knicks, e vamos trabalhar ali a favor do Brooklyn Nets para vencer, para pontuar bem. E digo mais, se vocês quiserem trabalhar ali com os jogadores do Brooklyn Nets, eu acho que faz total sentido, seja Kyrie Irving, seja Kevin Durant com acima de pontos, mas lembrando que é sempre interessante a gente esperar ali no ao vivo, ver quem tá arremessando mais, porque quando a gente tem um time assim com 2 craques muito evidentes, mas que ao mesmo tempo podem dividir a posse, fica complicado a gente decidir em quem que a gente vai investir. Geralmente o Kyrie tem as linhas um pouquinho menor, então fiquem de olho ali nele para que ele seja produtivo desde o início e que a gente consiga, quem sabe, um green nos pontos do Kyrie Irving também, porque não, já que o Detroit é uma das piores defesas da NBA. Então, a gente vai trabalhar repetindo acima de 220,5 pontos no jogo entre Indiana e Knicks, acima de 48,5 pontos, rebotes mais assistências do Nikola Jokic no jogo do Denver, e vamos trabalhar ali handicap de menos 1,5 dos Nets com a dupla de acima de 107,5 pontos, ficando de olho ali na linha de jogador deles. Fechado, as análises entre Toronto Raptors e Warriors, Los Angeles Lakers e Wizards, Timberwolves e Chicago Bulls, e também Boston Celtics e Orlando Magic lá no grupo VIP. Aproveitem, chamem a gente no WhatsApp, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado pela sua audiência e falou!